Olá, pessoal, tudo bem? Olha, vamos dar uma aula hoje de introdução à história e da pré-história, né? Falar um pouco sobre paleolítico e neolítico. É uma aula revisão, portanto, não vai ter aquele aprofundamento todo que se faz necessário, mas que serve muito bem para que você se oriente bem para as provas, né? Para ver os conceitos, revisar os conceitos básicos, tá certo? Da introdução à história e da pré-história. Tá bom? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui aos slides, tá certo? Então, vamos dar essa introdução e a história e a pré-história, né? Vamos lá, então. Bem, conceito de história debatido por muitos especialistas, e isso é mais acadêmico, é mais uma questão acadêmica. Para o aluno do ensino fundamental, do ensino médio, tá certo, basta você compreender a ideia principal. Então, eu coloquei aqui 3 conceitos, né? Que é basicamente a mesma ideia, né? História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo, tá certo? É verdadeiro, mas é incompleto, né? A história é uma ciência que investiga o passado da humanidade. E aí, quando você diz investiga, né, você já toma o início da palavra história, né, que significa investigação. Né? Foi o livro escrito por Heródoto. Né? O passado da humanidade e o seu processo de evolução, tendo como referência um lugar, uma época, um povo ou um indivíduo específico. Tá certo? E tem aquela que eu mais gosto, que eu gosto de utilizar muito em sala de aula, que é história é a ciência que estuda o passado da humanidade para compreender o seu presente. Eu já vi até alguns conceitos interessantes que falava sobre futuro. Não tem nada a ver com futuro, não, viu? Futuro aí é outra coisa, não tem nada a ver com história, tá certo? Então, história estuda o passado da humanidade para compreender o seu presente, também para saber, puramente pelo próprio conhecimento do passado mesmo, tá certo? Para isso, eles vão utilizar fontes históricas. O que são fontes históricas? Tudo aquilo que é deixado pelo ser humano ao longo do tempo. São pistas, né? São pistas para que você tente reconstruir, remontar, compreender aquele passado, tá certo? É uma dificuldade grande. Claro que todo historiador é influenciado pelo seu presente, né? E por ser influenciado pelo seu presente, olha com o olhar do passado para o passado, sempre com alguma coisa relacionada ao que ele vive naquele presente, tá certo? Ou busca no passado coisas que ele acredita no presente, tá certo? Então, existe essa influência, né? Algum, na época, não sei se foi Pedro Malan ou foi outra pessoa aí, disse, né, que no Brasil nada é fixo, nem o passado. Né? De fato, é verdade, o passado está sempre se modificando. Não é que o passado se modifique, mas é o olhar sobre o passado sempre está em mudança, tá certo? Devido às influências do presente, tá certo? Então, a história estuda todas as transformações. Não é somente transformações tecnológicas, mas transformações de família, de convivência, jurídica, de valores da sociedade. Tudo isso a história estuda, tá certo? Então, todas as mudanças, viu? Vamos lá. Se costuma, de forma tradicional, dividir a história. Essa divisão, lembrando, que essa divisão foi feita por nós para entendermos melhor o passado, para tentar entender. O cara que está vivendo lá, na antiguidade, ele acha que está vendo a modernidade, a sua modernidade. O cara que está na Idade Média, ele acha que está vendo a sua modernidade. Né? O cara que está vivendo hoje em dia acha que está vivendo a sua modernidade. Então, mas esse nome que nós estamos, Idade Antiga, Pré-História, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, são expressões que nós usamos aqui para tentar classificar um determinado período histórico. Tá certo? A pessoa que está vendo nessa época não tem nem noção disso, nem faz questão, tá certo? Então, nós chamamos de Idade Média até a forma preconceituosa de chamar Idade Média, quer dizer, uma idade de transição, né? Uma idade que está no meio, né? No meio. Eu gosto muito da Idade Média, tá certo? Mas isso é uma divisão que usamos somente para classificar e para facilitar os estudos, né? O pessoal critica muito, não
acho que deve ser criticado, deve ser compreendido somente, tá certo? Mas é uma boa divisão, tá certo? Agora, o que nos interessa aqui, tá certo, é essa daqui, ó, essa divisão, essa grande divisão histórica, que é antes da escrita e depois da escrita. O que é antes da escrita? Alguns historiadores chamaram de pré-história. Por quê? Porque entendia que a história era aquilo que estava produzido e escrito, que estava escrito, né? Então, chamava antes da escrita de pré-história e depois da escrita de história. Bem, todo mundo entende que chamar alguma coisa de pré-história é como se não existisse história, tá certo? Então, é melhor chamar de história antes da escrita. Nós usamos o nome pré-história porque ele já pegou, já está aí, todo mundo usa e tá certo? Então, mas entendemos que é história, né? Onde existiu o ser humano causando transformações é história, tá certo? Então, pré-história é somente uma forma que a gente utiliza, mas não é discriminatória. Alguns até passam pelo cinema, pelos desenhos animados, como se os homens da pré-história fossem não tivessem inteligência, não tivessem capacidade. Tem inteligência e capacidade talvez igual ou talvez até melhor do que a nossa, tá certo? Mesmo porque para sobreviver nas savanas ou para sobreviver em climas extremamente hostis, precisa uma grande inteligência, uma grande força de vontade, tá certo? E uma grande capacidade física e intelectual para que possa sobreviver, tá certo? Então, vamos superar esse preconceito a respeito da pré-história, né? Eu sou um defensor da pré-história. Talvez o momento áureo do ser humano tenha sido na pré-história, né? Principalmente no Paleolítico, né? Então, antes da escrita, pré-história. Depois da escrita, história. Tá certo? E o marco é o quê? O surgimento da escrita, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Tá certo? Eu vou adiantar aqui, só para mostrar a vocês a nossa história antes da escrita, a pré-história, né? Então, aqui há uma escrita suméria, né? A escrita suméria lá dos mesopotâmicos, tá certo? É chamada escrita cuneiforme, que é escrita com a forma de cunha, tá certo? E isso aí foi o grande marco da história da humanidade, onde o ser humano pôde registrar suas ideias, Primeiro, não foi para registrar ideias, não. Né? Inventaram a escrita para registrar a quantidade de trigo que tinha, a quantidade de ovelhas que tinha, tá certo? O que tinha comprado, o que tinha vendido, utilizado mais para contabilidade, tá certo? Mas depois foi utilizado para os fins mais nobres, pelo menos no meu entendimento, que foi para a poesia, para a arte, para contar suas histórias, para registrar suas crenças. Né? Então, a escrita talvez tenha sido uma das maiores invenções da história da humanidade. Bem, quando se fala muito de pré-história, a gente é obrigado a falar sobre Charles Darwin, né? O grande naturalista inglês, que deu a volta ao mundo, né? E foi lá para Galápagos e outras regiões, passou aqui no Brasil, inclusive. Ele colocou uma ideia, né, uma ideia que modificou muito a forma de ver, influenciou a sociologia, influenciou a antropologia, essa ideia da teoria da evolução, né, a teoria da evolução. Tá certo? Que a base da teoria da evolução é a chamada seleção natural. Que essa seleção natural depois foi utilizada por ideias preconceituosas, onde foi criada a ideia de raças humanas, né? Foi criada a ideia de raças humanas, causou extermínios, causou muita desgraça. Mas, de qualquer maneira, ele trouxe a ideia de que o ser humano, como todos os outros animais, era produto de um processo evolutivo, de adaptação, tá certo? De adaptação. Eu não vou entrar em todos os detalhes sobre a teoria da evolução, o professor de ciência talvez vá falar mais sobre isso, mas o que você deve entender é o processo de seleção natural. Aquele que se adapta melhor ao meio em que vive, sobrevive. Quem não se adapta, morre. Então, portanto, não é o mais rápido,
não é o mais inteligente, não é o mais forte, é aquele que se adapta melhor ao meio em que vive, aí se vai sobreviver, tá certo? A base da teoria da seleção natural é justamente isso aqui. Por quê? Porque vai se reproduzir enquanto que outros não se reproduzem, tá certo? Aí tem um exemplo das girafas aí, que vocês podem olhar nos livros de história, tá certo? Pronto, Charles Darwin, a senhora queria falar sobre isso, a escrita, pronto. Primeiro, quando a gente fala da pré-história, a gente está falando do maior período da história da humanidade. Nós estamos falando praticamente de 95% da história humana. Né? Talvez até mais. 95% da história humana. Então, é muito tempo. É muito tempo mesmo. Tá certo? O tempo de história é um pedacinho de todo esse período da nossa pré-história. E aí, cada vez que a gente estuda a pré-história, a gente vai jogando mais para trás, mais para trás, mais para trás, porque novas coisas vão descobrindo. Se pensava que os homens tinham chegado aqui nas Américas em torno de 10 a 15 mil anos, agora já chegou a 30. Né? Já chegou a 30 mil anos. Então, cada vez mais que a gente pesquisa, a gente vai mais para trás. Tá certo? Mas há muita coisa a ser descoberta. Principalmente porque, como eu já disse, não tem escrita, não tem registros. Os registros estão praticamente nas pinturas chamadas pinturas rupestres. Aqui, ó, um exemplo de pintura rupestres, que eram pinturas feitas com tintas naturais, né, com ocre, com carvão, com algumas seivas de plantas, e aí, tá certo, com alguns minérios. Então, eles pintavam as paredes das cavernas e os paredões. Tem paredes de pedra, cavernas. Né? Aproveitar a oportunidade para dizer que ele não morava em caverna, não, viu? Isso daí é coisa de desenho animado ou coisa que não sabe o que fala. Só tem o nome de Homem das Cavernas, porque as cavernas eram utilizadas mais para rituais religiosos, para cerimônias, para outras coisas. Ninguém morava em caverna, não, tá certo? Morava, às vezes, ou cabana de pé de animais, ou em cima das árvores mesmo. Chegava a dormir em cima das árvores para se proteger, tá certo? Ou em outros locais mais protegidos, tá certo? Enquanto procurava os seus alimentos, né? A sua sobrevivência. Tá certo? Poderia passar um dia ou uma noite numa caverna, mas a caverna é um lugar perigoso, tá certo? É um lugar perigoso. Não dá para ninguém ficar dormindo em caverna, não. Tá certo? É melhor dormir em cima de uma árvore do que em cima do que dentro de uma caverna, tá bom? Então, a caverna só era para rituais religiosos. Então, as pinturas estão dentro das cavernas, estão também nos paredões de pedra, tá certo? E também tem as chamadas grandes construções, ou os megalíticos, né? Os megalíticos que são construções, grandes construções de pedras, tá certo? Como vocês estão vendo aqui. E essas construções aí, ainda é um mistério. Possivelmente foi construído por questões também religiosas, tá certo? Mas nós não sabemos ainda, existem muitas teorias, mas são somente teorias, por que é que eles fizeram isso. Pronto. E nós dividimos a pré-história em paleolítico e neolítico. Vamos tentar resumir aqui o paleolítico e neolítico. Né? O paleolítico é o maior período da história. É o maior período. Vai lá, chega a 200 mil anos, né? Antes de Cristo, antes da nossa era. Tá certo? Então, o paleolítico é o maior período da história. Nós não vamos subdividir aqui o paleolítico, porque tem várias subdivisões, paleolítico superior, inferior, mas nós não vamos falar sobre isso aqui. Não é nosso objetivo. Tá certo? É dar uma visão geral sobre o paleolítico. Então, o nome paleolítico, eu gosto sempre ao significado de cada nome. O paleolítico, paleo, significa antigo, e lítico significa pedra. Então, paleolítico, tá certo? Isso aí é a pedra antiga pedra, tá certo? Então, também chamado de idade da pedra lascada. E por que pedra lascada? Porque ele fazia seus instrumentos geralmente de lascas de pedras, sem um maior cuidado,
tá certo? Então, batia uma pedra na outra, quebrava, tirava uma lasca de uma pedra e ali fazia uma ponta de uma lança, tá certo? Fazia uma faca de pedra para tirar um couro de um animal, tá certo? Então, os instrumentos eram geralmente feitos de madeira e pedra lascada, tá certo? Isso aqui eu tirei essa parte da internet para que vocês pudessem ver, né? O nomadismo, portanto, vocês tinham que seguir os animais, né? Os animais, ou as chuvas, ou onde tem mais fruta. Então, vocês sabem que as frutas e os animais não ficam parados em um local, tá certo? Segue a natureza, né? Segue as mudanças do tempo. A mudança do tempo. Então, no pé estava seco no local, ele ia para outro local. E os seres humanos iriam seguindo de um local para outro, seguindo em busca da alimentação, seguindo esses animais, seguindo as mudanças, onde teria fruta, onde teria raiz, onde teria melhores folhas para comer, melhores tubérculos, e aí por diante. Tá certo? Então, eles eram nômades, não tinham um local fixo. Tá certo? Eram caçadores, portanto, né? Caçadores, coletores, tá certo? Coletores. A gente sabe que nesse período houve os primeiros rituais. Como é que a gente sabe disso? Pelos enterros que eles faziam, de enterrar alguns dos seus companheiros que morreram em caçada ou que morreram em algum momento, ali enterrar em forma fetal, tá certo? E aí você pode acompanhar um pouquinho mais sobre isso nos meus vídeos de história das religiões, tá certo? Então, tem os primeiros rituais, né? Os primeiros rituais também. Os primeiros instrumentos que eu já falei, né? De madeira, pedra, tá certo? De madeira, pedra e ossos, né? Que eles faziam muitas agulhas de ossos, chegou a fazer agulhas de ossos, arpões de ossos também. Pronto. Mas o mais importante aqui do Paleolítico foi o controle ou a domesticação do fogo. Controle ou domesticação. Domesticação é se fazer da casa, é se fazer o uso daquilo ali. Então, por isso que a gente fala domesticação de plantas e animais, que nós vamos falar lá no Neolítico, tá certo? Mas o controle do fogo. O controle do fogo deu um maior poder ao ser humano sobre a natureza. Né? Porque com fogo ele conseguiu não somente cozer seus alimentos, que é uma coisa importante, mas também se aquecer e se proteger de animais à noite. Então, a noite não passou a ser tão aterrorizante mais como era. Né? Ele passou com fogo, poder dormir próximo à fogueira, e aí dormir aquecido e se protegendo dos animais. Tá certo? Então, esse aí é o Paleolítico. Tá certo? Ou chamado de Idade da Pedra Lascada. Tá certo? O Neolítico. Neo, novo. Lítico, pedra. Então seria a pedra nova, nova pedra. Também chamada de Idade da Pedra Polida. Por que Idade da Pedra Polida? Porque nessa época o homem começa a ter um pouco mais de zelo, de cuidado com seus instrumentos de caça, com seus instrumentos de trabalho. Tá certo? Vai polir os seus, vai ter a lasca da pedra, mas vai conseguir polir, vai cuidar mais, talvez até pela quantidade de tempo que ele vai ter mais disponível para isso. Né? Então, duas coisas vão ser importantíssimas nesse período, que vai mudar toda a história da humanidade: a agricultura e a pecuária, mas principalmente a agricultura. Por isso que alguns historiadores chamam de Revolução Agrícola. Revolução Agrícola. Por quê? Porque realmente vai mudar toda a história da humanidade. Tá certo? Mais do que a pecuária. A pecuária, quando você vai criar os animais, você pode continuar nômade. Os pastores continuavam levando suas ovelhas, seu gado, de uma região para outra, em busca de pasto, em busca de água. Mas o agricultor não. O agricultor plantou, seja qual o que ele estiver plantando, não importa, do trigo, às fruteiras, a qualquer coisa, né, aos tubérculos.
ele vai ter que cuidar. Ele vai ter que cuidar. Cuidar e proteger. Proteger, seja o seu milho, seja o seu trigo, ele vai ter que proteger. Evitar que outros grupos humanos venham naquela localidade e roubem seu alimento. E começar a depender daquela produção. Tá certo? Isso vai causar alguns problemas, inclusive a diminuição da variedade de alimentos. Do homem do Paleolítico para o homem do Neolítico vai diminuir muito a variedade de alimentos, porque ele vai viver muito mais do trigo, e de outros alimentos do que o homem do Paleolítico, que vivia de uma quantidade imensa de alimentos diferentes. A variedade, eu estou falando de variedade, não de quantidade necessariamente. Variedade de alimentos. Bem, mas vamos ver então as características do Neolítico. Teve, então, nesse período, a chamada Revolução Agrícola, tá certo? Onde o ser humano vai começar a plantar e criar os animais. Criando os animais, não vai precisar mais caçar tanto. Alguns grupos vão continuar caçando. Essa mudança vai ser muito lentamente. Muito lenta. E aí, começa a cuidar dos seus animais e das suas plantas, vão começar a residir naquela região, vão formar as primeiras aldeias, e, portanto, o homem não vai precisar mais se tornar nômade, vai se tornar sedentário. E aí, se você se tornou sedentário, você vai ter a proteção da sua casa, vai ter a proteção da sua cabana, vai ter o alimento mais próximo, vai ter o alimento, vai estar criando ali os seus animais, ele vai sedentarizar e vai começar a ter uma organização social mais complexa. Vai ter uma organização social mais complexa. Vai começar também um crescimento populacional maior. Um crescimento populacional maior. A mulher vai poder ter mais filhos, os filhos vão estar ali, menos perigo diante da natureza. Então, vai ter um crescimento maior da população, vai ter uma organização social mais complexa, vai ter um maior crescimento, como eu já disse, crescimento das instituições, primeiras instituições religiosas, e aí por diante. Bem, vamos então ao próximo. Como foi que o homem, que os primeiros seres humanos chegaram à América, Que foi uma grande surpresa, na realidade, quando Colombo chegou aqui e descobriu que já existia os seres humanos. Alguns pensavam que era ligado, que essa parte seria a Índia, tanto é que utilizaram o nome Índias Ocidentais, chamaram os povos que aqui viviam de índios, devido a isso. Bem, mas descoberta que esse continente, América, era quase como se fosse uma grande ilha, fica o questionamento: como foi que chegou aqui? Como foi que os primeiros seres humanos chegaram aqui? A teoria mais aceita que no último período glacial, o ser humano que saiu aqui da África, o ser humano teve aqui a origem na África, tá vendo? Acompanha aqui minha seta, na África, e aqui saiu, passou para Eurásia, Eurásia, a Europa e a Ásia, Eurásia, passou pela Sibéria, e entre a Sibéria e o Alasca existe um estreito chamado Estreito de Bering, ou Beríngia, tá certo? E aqui ele foi descendo pelo continente americano, desde a América do Norte até chegar à América do Sul. Essa é uma das teorias, chamada teoria do Estreito de Bering. Tem outras teorias chamadas Malai Polinésio, da Polinésia, que eles vieram aqui navegando, aproveitando as correntes marítimas, e veio da Polinésia, passa pelas ilhas da Polinésia, da Oceania, da Polinésia aqui, e aproveitando as correntes marítimas, eles vieram e até chegar à América Central e América do Sul, tá certo? E é interessante, foi feito um teste realmente, curioso aí, não me lembro o nome dele, fez uma espécie de uma jangadazinha primitiva, colocou coco em cima, colocou e conseguiu chegar realmente, conseguiu algumas correntes marítimas, mesmo porque as correntes marítimas são como se fossem rios dentro do oceano, Então, dentro do mar, então é como se fossem rios dentro do oceano. E aí ele impulsiona, e aí foi de ilha em ilha até chegar à América do Sul.
tá certo? Então, realmente foi provada essa teoria que está correta também, tá certo? Então, existem outras teorias também, mas para a gente, eu acho que o mais importante são essas duas aí, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que já está bem explicada essa parte aí. Você se lembra o conceito de história, tá certo? O que é que a história estuda? Estuda as transformações ao longo do tempo, estuda não somente as transformações tecnológicas, mas as transformações sociais também, tá certo? E a divisão da pré-história em paleolítico e neolítico. Lembrando que o paleolítico foi o maior, o mais extenso, tá certo? E o neolítico, tá certo? É aquele que o homem já começa a se tornar sedentário. Que o fogo foi uma das maiores contribuições lá do paleolítico, né? Que protegeu o homem diante da natureza, né? Dos desafios da natureza. Bem, pessoal, tenham todos uma boa prova e até a próxima.